Boa tarde, pessoal. Boa tarde, alunos da UME. Tudo bem? Meu nome é Luane Vanessa Ratier de Campos Pereira. Eu sou acadêmica de medicina da UFMS, Campus Três Lagoas, e sou bolsista de extensão da UME PAEST 2020. Hoje eu vim tratar sobre um assunto muito importante para todas as pessoas, principalmente os da melhor idade, que é como evitar quedas na melhor idade. Aqui nós temos várias cenas que podem fazer com que o idoso sofra uma queda. Olha só, aqui a gente tem eles andando no piso muito molhado, aqui andando até com uma bengala, mas que não tem do outro lado um apoio para ele poder estar tendo uma maior estabilidade. Aqui com objetos no chão, fazendo com que ele possa tropeçar e cair. Nessa imagem aqui, nós temos o idoso abaixando apenas com uma bengala na mão. E com o outro lado da mão, ele está totalmente sem estabilidade, podendo fazer com que ele leve uma queda. Olha essa foto aqui, que ela sobe num banquinho. Meu Deus do céu, olha o perigo para cair aqui. Sobe para pegar as coisas. Isso daqui tem que evitar, para evitar a queda e uma possível consequência grave disso, né? Olha nessa casa aqui, ó, nesse banheiro, com tapete solto, tênis jogado. Mas a gente vai estar falando mais pra frente aqui de como poder evitar essas quedas. As quedas nos idosos, ela é um problema de saúde pública, né? É verdade que todas as pessoas correm risco de cair, mas o problema é que para a pessoa idosa, essa queda pode levar a um problema grave. Por quê? Porque ela pode limitar, né, o seu funcionamento do seu corpo que antes era normal. Vamos supor que você tenha. Antigamente você fazia tudo, andava, ia fazer suas compras, ia no mercado. Se você cair e vier a sofrer uma fratura de qualquer parte do corpo, você já vai começar a depender de uma outra pessoa para fazer tudo isso para você. Então, o idoso que antigamente era ativo, agora passa a depender de cuidados de outras pessoas. E qual que é a principal consequência dessas quedas? A principal consequência é a fratura de fêmur. Ela é uma das mais graves, principalmente nas pessoas com mais de 60 anos de idade, né? E pelo fêmur ser o maior osso do corpo humano, quando você tem um rompimento desse osso, você pode causar perda de funcionalidade do membro e, em alguns casos, pode levar até o aumento da mortalidade da população idosa, porque a fratura de fêmur é, na maioria das vezes, um pouco grave. E quais são as causas dessas quedas? Quais são as causas que levam os idosos a estar sempre caindo? São várias as causas que estão relacionadas, mas existem alguns fatores que são próprios das pessoas, como por exemplo, perda de massa muscular, e existem alguns fatores que são de acordo com o ambiente, como por exemplo, uma calçada que está quebrada, um tapete que está solto, um brinquedo que está jogado no chão da casa, né? Além disso, nós temos alguns fatores associados. Por exemplo, foi feito um estudo que descobriu que mulheres a partir dos 75 anos, elas caem muito mais do que homens dessa mesma idade. Outro fator associado seria quanto mais idade, maior a chance de queda. Um outro fator associado também é quando a pessoa tem o medo de cair devido aos defeitos na calçada, tá andando para ir em algum lugar e aí fica com medo, olhando para o chão, às vezes, por conta desse medo, desses defeitos que tem na calçada, né, que acaba tirando a estabilidade na hora de andar. Outro fator também é o medo de atravessar a rua, por isso sempre atravessa na faixa de pedestres. É, a pessoa, às vezes, que tem artrite ou reumatismo, faz com que toda a sua movimentação do seu corpo fique mais lenta. Então, isso pode ser um fator associado que pode levar à queda. Depressão também e diabetes. No caso da diabetes, nós temos uma complicação ainda mais, que seria a diminuição da visão. Pessoas que têm uma diabetes bem grave e não controlada podem estar diminuindo a sua visão, tendo a retinopatia diabética, né? Isso faz com que o idoso diminua suas atividades e aumente mais ainda a chance de cair. Tá vendo aqui, ó, que na visão normal, o idoso consegue ver tudo nítido. Só que quando você tem retinopatia diabética, em volta, você só tem um foco central, em volta, não consegue mais se ver com tanta nitidez. E por conta disso, às vezes uma coisa que não está no centro ali da sua observação pode estar atrapalhando o seu caminho e com isso cair e acabar se machucando.
Então, como que a gente vai prevenir essas quedas, não é mesmo? Ó, deve-se adotar alguns cuidados com a própria saúde, como, por exemplo, praticar atividade física, que vai levar a um fortalecimento muscular e que vai ajudar no equilíbrio. Até mesmo nessas atividades ao ar livre, sabe? Essas academias ao ar livre. Tem algumas cidades que podem estar promovendo pela prefeitura, né? É, atividades de educação física para idosos, que sempre vai estar ajudando nesse fortalecimento muscular. E quanto mais músculo, menos a chance de você cair e se machucar. Além disso, fazer um acompanhamento regular de saúde integral com da pessoa idosa, com algum médico, né? Para poder identificar problemas como diabetes, osteoporose, osteopenia, que é perda de massa muscular, que são todos problemas que podem levar um paciente, né, idoso a estar caindo e se machucando. Então, se você faz esse acompanhamento, você consegue detectar antes e já falar as medidas necessárias para que você tome para não cair. Ou se caso cair, já saber como tratar ali de uma forma mais rápida. E para evitar essas quedas, no caso dentro de casa, o Ministério da Saúde criou 11 medidas de prevenções de queda e essas 11 medidas, elas estão aqui nessa caderneta da saúde da pessoa idosa. E eu vou estar lendo para vocês e explicando cada uma dessas medidas e como que a gente pode estar fazendo para seguir elas para evitar o máximo os riscos de queda. A primeira medida é evitar tapetes soltos pela casa. Por quê? Porque quando você tem um tapete solto pela casa, é muito mais fácil de escorregar, pisar nele, escorregar ou tropeçar nele. Existem muitos tapetes assim que a gente coloca na pia, né, da cozinha, assim, na pia do banheiro, coloca na entrada de casa. E no caso, se for tapete solto, você pode acabar prendendo o pé ou pisando e escorregando e acabando caindo e se machucando, e não é o que a gente está querendo, né? Então, evita tapetes soltos pela casa. A segunda medida é, se no caso a sua casa tiver um outro andar e você precisar subir ou descer, é bom que essas escadas e corredores, eles tenham corrimão dos dois lados, para você poder apoiar dos dois lados. Tá vendo aqui na imagem que você tem várias setinhas? Todas essas setinhas são os pontos de equilíbrio. Quanto mais ponto de equilíbrio, menor a chance de queda. Então, se você tem dos dois lados o corrimão, você tem mais chance de não cair. Então, é ótimo que se a sua casa seja de um, dois andares e você precise subir e descer a escada sempre, que tenha os corrimões dos dois lados para aumentar o equilíbrio, tá bom? A terceira medida é utilização de sapatos fechados e com solado de borracha. E por que sapato fechado? Às vezes um sapato aberto não te dá tanta estabilidade, o pé fica solto, pode prender alguma coisa e tropeçar. E no caso do solado de borracha é para evitar derrapamento mesmo. A quarta medida é colocar tapete antiderrapante no banheiro. Lógico, o banheiro sempre vai ser um ambiente úmido e liso e mais fácil de escorregar. Só que a partir do momento que você coloca um tapete antiderrapante nesse banheiro, você evita muito o risco de queda, muito. É excepcionalmente importante que tenha um tapete antiderrapante no banheiro, no caso de uma pessoa idosa em casa. A quinta medida que você deve evitar é evitar andar em áreas com piso úmido. Nossa, principalmente se tiver com chinelo aberto, então evita, mas de qualquer forma, não pisar em áreas com piso úmido ou molhado, porque a chance de queda é muito alta e de se machucar pior ainda. A outra medida que tem para se evitar é evitar encerar a casa. Até a cera secar, você vai ter que ficar passando por ali, e mesmo se espere sentado, depois que seca, a cera ainda vai deixar um pouco mais lisa essa superfície do chão. Então, evita encerar a casa, utiliza outros meios de estar limpando a casa e não encerando, porque a cera deixa mais lisa, a chance de escorregar é maior e a chance de cair também é muito grande. A outra medida, que é a sétima medida, é evitar deixar móveis e objetos espalhados pela casa. Às vezes a gente está na pressa, andando assim, não olha para os lados e acaba tropeçando, caindo num objeto que está espalhado pela casa,
ou batendo em um móvel, esse móvel pode ser que esteja muito solto, um pouco solto e cair em cima da pessoa, acabar quebrando alguma parte do corpo, machucando. Então, evitar deixar objetos espalhados pela casa, né? Deixar assim, um ambiente mais limpo, mais aberto, para você poder ter a visão de onde que está pisando. E uma outra medida que é muito importante também é sempre quando for dormir, deixar uma luz acesa à noite, por caso de precisar levantar. Por exemplo, tá com uma vontade de fazer xixi à noite, já tá tudo escuro. Se o seu interruptor de luz não for perto da cama, é bom deixar uma luz acesa, para que na hora que você levantar para ir até o banheiro, você poder ter a visão do chão, da onde você está pisando, né? Porque vai que tem um tapete, vai que tem um brinquedo, vai que tem qualquer coisa no chão que possa atrapalhar, vai que tem uma água no chão que possa fazer escorregar e aí levar um tombo e acabar caindo, né? Então é bom deixar uma luz acesa à noite para, se caso precisar levantar. A nona medida é uma medida muito importante, em que algumas cidades as pessoas não respeitam isso, que é esperar o ônibus parar completamente para subir ou descer. Porque na hora que você segura ele na porta do ônibus, se ele ainda não está totalmente parado, ele pode te levar um pouquinho e aí você acabar perdendo o equilíbrio e acabar caindo e aí sofrendo algum tipo de lesão e que não vai ser legal, né? Imagina. A outra medida também que é importante que eu tinha falado lá no começo é utilizar sempre a faixa de pedestres. Por quê? Quando a gente atravessa num lugar que não é a faixa de pedestres, a tendência é a gente querer ir mais rápido para evitar de ser atropelado se caso algum carro vindo do nada. Então é importante utilizar sempre a faixa de pedestres porque ali é o nosso direito, o direito da pessoa que está andando. Então, independente da velocidade que está andando, da forma que está andando, sempre utilize a faixa de pedestres, porque você não vai ter pressa, você vai atravessar no seu tempo e ali você não vai cair. A chance de cair é muito menor do que se for fora da faixa de pedestres. E por último, a última medida necessária, né, se necessário, é utilizar bengala, muleta ou qualquer instrumento de apoio que vai aumentar a sua estabilidade na hora de estar andando, na hora de estar caminhando, indo no mercado, indo em qualquer lugar, até mesmo dentro de casa. Porque utilizando esses instrumentos, você aumenta a sua estabilidade, evita de ter alguma perca de equilíbrio e acabar caindo. É muito bom quando se tem, né, se é necessário você ter essa utilização, porque você acaba evitando qualquer tipo de lesão, se caso você cair, né, porque você diminui a chance de estar caindo. E essa é a última medida, né, a última medida que o Ministério da Saúde criou para poder estar passando para todos os idosos, né, para os cuidadores, para poder estar informando de como evitar as quedas dentro de casa e com isso evitar o número de fraturas, o número de hospitalizações e fazer com que todas as pessoas da melhor idade tenham uma vida muito boa e plena. É isso, pessoal. Muito obrigada. Esse é um vídeo mais informativo para vocês e eu queria agradecer a atenção de todos. Boa tarde.